Eu sei que vocês adoram falar sobre maturidade, né? Ah, todo mundo quer ser mais maduro, todo mundo quer amadurecer. E isso a gente precisa de tempo, além de alguns movimentos que eu vou contar pra vocês aqui. Porém, se você fosse me perguntar, e esse é o tema desse vídeo que eu vou desenrolar, mas se você fosse me perguntar, Fred, qual é a maior dica que você pode ter pra alguém que quer amadurecer? Na verdade, eu nem vou botar o tom de dica, mas conselho, talvez, alguma coisa que pra mim eu faço e eu vejo o resultado e eu tô compartilhando com vocês. Aceite as coisas como elas são. Aceitar não é não mudar. As pessoas acham que aceitar as coisas é ficar na inércia. Ah, aceitei, pronto, estou parado. Não, pra você mudar você tem que aceitar, porque você tem que olhar aquele erro, olhar aquela situação e falar, cara, é assim. Agora eu vou mudar, porque agora eu olhei, eu aceitei, eu vi como é. Amadurecer é olhar para os problemas, aceitar como eles são, não tentar fugir, não podemos ir nessa fuga constante de fugir dos nossos problemas, de fugir de quem a gente é, de fugir das nossas sombras, de fugir do que a gente sente. É um encontro com a nossa parte mais profunda. Amadurecimento é isso, é sempre estar buscando um conhecimento, se questionando, tentando entender, não fugindo das coisas. Se questionar é uma das coisas mais importantes pra gente amadurecer, porque é muito mais fácil não se questionar, é muito mais fácil fugir, é muito mais fácil querer se distanciar, é muito mais fácil. Por quê? Porque quando você se distancia, você imagina, eu já usei esse exemplo várias vezes e eu acho ele muito pertinente, que é o seguinte, muita gente acha que ficar sozinho é fugir das pessoas, dos problemas, porém ficar sozinho é se encontrar com a tua real essência, com os teus problemas. Você imagina que alguma coisa não legal aconteceu, sei lá, a gente brigou com nossos pais, ou a gente brigou um relacionamento, a gente terminou, ou perdeu o emprego, alguma coisa que não foi legal. Se a gente foge dessa situação e fala, vou sair pra encontrar meus amigos, eu não quero falar sobre isso, vou ficar não sei o que, você tá sempre fugindo, isso vai te perseguir o resto da vida. Quando você olha e fala, tá, mas o que aconteceu? Vamos lá. Pô, cara, eu tenho uma parcela de culpa aqui, o que eu posso melhorar nisso aqui? Cara, eu acho que eu fui um pouco egoísta, não deixa o teu ego te controlar, entende? O teu ego vai falar, não, mas a outra pessoa também não foi tão legal. Tudo bem, você não foi legal aqui, a pessoa não foi legal aqui, são coisas paralelas, certo? Aqui tem uma questão, aqui tem outra. Não é uma guerra pra ver quem errou mais, quem errou menos. Não é um jogo de orgulho, é um jogo de consciência. Esse é o grande ponto. Alguém que amadurece é alguém que tem mais consciência das coisas. Alguém que consegue olhar de forma mais cristalina. E para isso, a gente precisa olhar para as coisas, analisar, resolver, sentar, aceitar. Então assim, a fuga é uma constante. Quando a gente culpa o outro, a gente se exime. Não, o erro é do outro. Eu não tenho culpa. Por mais que o erro seja maior do outro, amadurecer é olhar e falar, ele errou, mas eu errei aqui também. E o que eu posso fazer para eu melhorar? Isso aqui, sem culpar o outro. Você entende a diferença de culpar, de criticar, de julgar e de só olhar uma situação? Você imagina o seguinte, julgamento é uma coisa muito difícil e que quem julga não conhece a si, entende? Na maioria das vezes. Ou conhece pouco de si. O que difere uma situação onde meu pai cometeu um erro que eu acho muito ruim e não concordo. O que difere alguém que vai chegar e falar assim, pô pai, não curti do erro, o que aconteceu, vamos conversar, pô, isso aqui não achei legal e tal. De outra pessoa que vai chegar e falar, pô pai, eu não quero conversar, eu entendo seu erro, mas eu não quero conversar com você e tal. Ou da pessoa vai falar, eu nunca imaginei que você fosse fazer isso, como é que você fez isso? Eu nunca erraria dessa forma. Isso é um julgamento. Você pode ficar triste, você pode se distanciar, mas olha, tenha compaixão pelo ser humano, olha a situação, entende o todo, entende? Então esse é um grande ponto, amadurecer às vezes as coisas com clareza e não só com o teu ego mimado de eu não faria, então como aconteceu? Eu não entendi. Não é sobre você. Amadurecer é sobre se olhar com consciência para poder olhar o outro com consciência. Amadurecer é um processo de aceitação, de conversa, de olhar a fundo, entender e ser fiel a si mesmo e se respeitar. Amadurecer, se tornar maduro, né? Maduro para receber, maduro para ser, maduro para compartilhar. Então assim, tem coisas que demoram. Tem gente que assim, eu sou muito maduro, muito cedo. Tem muita gente que é maduro cedo, mas maduro não é um ponto. Cheguei na maturidade. Não existe, é sempre um gerúndio. Você sempre tá indo, você sempre tá evoluindo. Eu era maduro com 20.
sei lá, hoje com 30 eu sou mais maduro, com 40 você é muito mais. E quanto mais passa a idade, mais maduro você fica. Maturidade é a capacidade que você tem de olhar as coisas com clareza, sem colocar culpados, egos, brigas, julgamentos. Olhar com mais clareza. O que a gente pode fazer para resolver? Qual é a situação? O que eu errei? O que eu posso melhorar? Aqui eu tô sendo muito injusto comigo. Olhar as coisas com clareza. Olhar, ver tudo com um pouco mais de... com um filtro mais limpo. Não é nem um filtro que te diminui, nem um filtro que te eleva sempre. É um filtro mais limpo. Pô, agora eu tô precisando ser um pouco mais narciso, cuidar mais de mim. Cara, eu acho que eu tô sendo egoísta aqui, eu tenho que ficar mais atento. Sabe? É isso. É uma coisa leve. A maturidade sempre é leve. A maturidade não é amargurada. A maturidade não é ranzinza. A maturidade pode ter faces, assim, pra se tornar maduro. Mas quando ela chega naquele momento que você fala, cara, por um instante eu estou mais maduro, você vai estar bem, você vai estar leve, você vai estar seguro, você vai estar tranquilo, você vai estar consciente. A maturidade é um processo de consciência das coisas.